Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra, e hoje estou vestindo uma calça preta e camisa quadriculada. Me contem uma coisa, quem aí já participou de uma transmissão online? Me digam mais, quem aí está ligadinho nas nossas aulas que estão passando na TV? Ah, professora, essa é fácil, com essa pandemia, todo mundo, né? Ah, então deixa eu complicar mais um pouquinho. Vocês saberiam dizer como essas imagens são captadas e transmitidas para chegar aí na sua casa? Parece difícil, né? Se vocês querem aprender, se liguem na aula de hoje. Mas antes de falarmos como essas imagens chegam no seu computador, no seu celular ou TV, né, com essa velocidade e qualidade incrível, vamos pensar como era no passado. Será que os nossos antepassados tiravam selfie? Deem uma olhada nessa figura. É uma pintura rupestre. Já ouviram falar? Pinturas rupestres são as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos, ou seja, é um registro da existência humana dos nossos antepassados. E pelas figuras, elas parecem uma tentativa de comunicação, não é mesmo? Vejam esses registros de pinturas rupestres encontradas no Brasil. E se liguem nessa dica. Mirem no QR Code que está aparecendo aí na sua telinha e faça um tour virtual por uma caverna cheinha de pinturas rupestres. Gente, fato é que em algum momento, né, da sua história, o ser humano sentiu a necessidade de fazer o registro das suas atividades diárias, das suas vivências, das suas crenças, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, né, na forma como a gente se comunica. Veja alguns exemplos, né, de recursos de comunicação por imagem na atualidade. Hoje em dia, as imagens são inclusive animadas, não é mesmo? Vejam alguns exemplos. São as nossas transmissões online, né? A nossa TV, celulares, né? Imagens que podem, inclusive, gente, chegar de outro lado do planeta e até mesmo de fora do nosso planeta, né? E a gente até mesmo recebe imagens de dentro do nosso corpo. Incrível essa evolução, não é mesmo? Mas a pergunta que não quer calar é: como essas imagens são captadas e transmitidas para chegar até a gente? Bem, para a gente compreender isso, é necessário, né, recordar os conceitos de ondas. Deem uma olhada no slide. Onda é uma perturbação no meio que se propaga carregando apenas energias, né? E dentre elas nós temos as ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um meio para se propagar e, de acordo com a sua frequência ou comprimento, né, serão classificadas em vários tipos que nós já vimos, né? Dentre eles, as ondas de rádio, a luz visível ou até mesmo o raio-x, né? Já as ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para a sua propagação. E um exemplo que a gente também já viu são as ondas sonoras. Ambos os tipos, né, estão envolvidos na captura e transmissão de imagens, como é o caso dos raios-x, né, e dos ultrassons, que permitem que obtemos, né, imagens internas do nosso corpo. Bem, gente, a gente só consegue enxergar as imagens e os objetos graças à luz, como vocês já viram, né, anteriormente. Deem uma olhada. A luz compreende uma radiação eletromagnética capaz de sensibilizar estruturas presentes nos nossos olhos. Uma vez captada pelos nossos olhos, a luz emitida ou refletida por um corpo, a imagem se forma na retina, né, de modo invertido, tendo o cérebro a função de reorganizar essa imagem, de modo que a gente enxerga o mundo tal como ele é e não de cabeça para baixo. O espectro de luz capaz de sensibilizar os nossos olhos é chamado de luz visível.
Como vocês também podem ver aí na figura, cada comprimento de onda compreende uma cor diferente, né? Formando o espectro de cores que enxergamos em um arco-íris. Entretanto, gente, nós somos conhecidos como tricromatas, ou seja, o olho humano contém somente 3 tipos de receptores de cor, chamados de células cone. Cada receptor de cores responde a diferentes comprimentos de onda do espectro colorido. E como enxergamos mais cores, né? Como é que a gente consegue enxergar cores fora, né, desse que os nossos olhos conseguem captar? Misturando as 3 cores primárias, que como vocês podem ver aí, são o azul, o verde e o vermelho no nosso caso, né? Formando o sistema que a gente conhece como sistema RGB. Todas as outras cores que vemos vão ser formadas a partir da combinação dessas 3 cores. E olha o pulo do gato. As imagens coloridas da TV também são formadas pela combinação aditiva dessas 3 cores. Modelos aditivos cromáticos são combinados de várias maneiras para reproduzir outras cores. Isso só foi possível devido ao desenvolvimento tecnológico de tubos de raios catódicos. Mas, se observarmos essa linha do tempo que mostra a evolução da TV, a gente vai ver que, embora ela tenha surgido em 1928, foi apenas nos anos 50 que a tecnologia foi aprimorada para a TV a cores. E no Brasil, gente, ela só chegou em 1972. E com o passar dos anos, surgiram aparelhos cada vez mais sofisticados com direito a transmissões via satélite e em alta definição. Acessem de onde vem a TV no YouTube para conhecer um pouco mais sobre a história da televisão. Gente, porém, quando a gente assiste a televisão, não chega só a imagem, né? Vocês estão me ouvindo falar, chegam as vozes de um filme, né? O jornalista no noticiário, né? E como a gente aprendeu, né? O som, ele chega até a gente a partir de ondas de radiofrequência. Deem uma olhada. Essas ondas vão ser muito comuns em transmissões de áudio, televisão, internet, radiotelescópios, dentre outros, né? Basicamente, para que ocorra essa transmissão, há a conversão entre as ondas mecânicas emitidas, né, pela fonte sonora em correntes elétricas e ondas eletromagnéticas. E após transmitidas, essas ondas são captadas pela antena do receptor, sendo reconvertida em corrente elétrica e na onda sonora correspondente. O processo de transmissão de imagens na TV, tanto por satélites ou transmissão comum, também enviam a programação por meio de sinal de radiofrequência, né? Então, deem uma olhada na imagem. Há 5 componentes envolvidos em um sistema de transmissão por satélite. A fonte de programação, né, que são os canais que fornecem aquela programação, o centro de distribuição, que é um provedor que recebe esses sinais e irradia para satélites em órbita, a parabólica do telespectador, que capta o sinal, é a antena que você tem aí na sua casa, né? Capta o sinal e o envia para o receptor na casa do espectador, e o receptor, né, que processa o sinal para um aparelho de TV comum, né? Durante uma transmissão, ocorre a conversão do som e da luz em ondas eletromagnéticas de radiofrequência, que chegam até o televisor, cuja função é reconverter essas ondas em som e imagem. E será que o mesmo ocorre, né, quando recebemos transmissões no nosso celular? Sim, né? Os nossos celulares também captam o sinal de ondas eletromagnéticas a partir de várias antenas que são divididas em células. Muito legal, não é mesmo, pessoal? Vocês aprenderam como essas imagens são transmitidas, mas como elas são captadas, né, para chegar? Como é que a aula que eu estou gravando aqui no estúdio é captada para ser entregue para você? Como é que as imagens entram na televisão, né?
Bem, as transmissões que ocorrem, né, nas TVs, elas vão ser formadas por pontos luminosos, né? E esses pontos luminosos, eles estão organizados de 3 em 3, né, nas cores do sistema RGB que a gente aprendeu lá no início da aula. Dê uma olhada no slide. Observem essas 3 TVs modernas. Cada conjunto de 3 cores formam um pixel e a variação desses pixels está relacionada à qualidade da TV. Na RGBW, por exemplo, a última, há ainda a adição de pixels brancos, obtendo-se uma imagem superior. A variação da intensidade de luz forma todas as outras cores que a TV é capaz de reproduzir. O agrupamento de todos esses elementos forma uma imagem e a reprodução sucessiva de imagens gera o movimento do conteúdo na tela, como as imagens de um filme. Essas imagens podem ser formadas por tubos de raios catódicos, cristal ou cápsulas gasosas, a depender do tipo da sua TV. Mas como essas cores viram sinais eletrônicos? Vamos lá. Um sistema de espelhos divide a cena nas 3 cores primárias de luz, vermelho, azul e verde. Os tubos da câmera transformam as imagens em sinais eletrônicos. Um microfone vai fazer a mesma coisa com o som. Estes sinais vão até o codificador, que produz um sinal compatível para a transmissão. O transmissor combina os sinais de áudio e vídeo para irradiação pela antena, né? E um amplificador de áudio permite a captação do som. E como a sua TV converte esse sinal que ela vai estar recebendo? Um receptor vai captar esses sinais, né, no caso a sua antena. Esses sinais passam por um seletor de canais. Dentro do aparelho de TV, circuitos eletrônicos separam o sinal em áudio e vídeo e um decodificador transforma os sinais de vídeo em sinais de cor primária. Ocorre, então, a varredura da tela, né, por 3 canhões de elétrons, né, um para cada cor primária. E atingidos pelo feixe, os pontos coloridos emitem luz e formam a imagem, né? E lá na frente, um amplificador vai transformar o sinal de áudio em som. Gente, então é basicamente, né, muita coisa, né? Vocês estão vendo que existe todo um processo, né, para que essas imagens sejam captadas e transmitidas para serem levadas até você, tá? Então, agora que vocês já sabem como tudo isso funciona, antes de encerrar a minha aula, eu vou deixar vocês com uma questão. Deem uma olhada. Por que quando ligamos um liquidificador perto de uma televisão, ela fica chiando, né? Sobretudo de uma televisão que seja mais antiga. Vocês saberiam responder? Para responder a essa questão, vamos a uma pequena prática. Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui uma tractana, né? E nela a gente vai ter 2 saquinhos, né, contendo água que estão amarrados aqui pelos barbantes. Eu vou furar esses saquinhos utilizando essa agulha para a gente simular algumas ondas. Como vocês podem observar, estão sendo formadas aquelas ondas circuncêntricas, né, como as ondas sonoras que a gente viu lá no início da aula com as ondas mecânicas. E se vocês observarem bem, chegam alguns pontos, né, de cada dessas ondas onde ocorre uma interseção, onde a gente vai ter uma onda interferindo na outra, tá? E isso pode acontecer, gente, com as ondas que estão transmitindo som e imagem para a sua TV. Né? E, por exemplo, no caso do liquidificador, quando ele vai estar funcionando próximo de uma televisão, ele pode produzir ondas que, a depender das suas características, vão estar ali interferindo no sinal daquelas ondas que estão trazendo as transmissões para vocês. Então, são devidos a essas ondas de interferência que isso ocorre, né? Sendo comum, por exemplo, em canais piratas, né? São aquelas ondas que conseguem invadir um canal,
né, um determinado canal, trazendo ali outra transmissão. Então, é isso que vai estar ocorrendo e você consegue fazer, visualizar isso melhor na sua casa, né, abrindo uma torneira, gente, em cima de um copo com água, que vocês vão conseguir visualizar essas ondas aí na casa de vocês, beleza? Bem, gente, agora que vocês já conhecem tudo sobre transmissão de som e imagem, eu já vou ficando por aqui. Até a próxima aula!